Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Todos vocês têm plena consciência de que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É considerado um manifesto cristão. Outros chamam de o Evangelho segundo Paulo. Paulo escreveu esta robusta epístola quando ele estava a caminho de Jerusalém, depois de ter passado 3 anos em Éfeso. E ele estava indo levar uma oferta aos pobres da Judeia, e descreve nesta carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15, que o projeto de vida dele era, ao entregar a oferta em Jerusalém, viajaria para Roma, passaria um tempo com a igreja de Roma e seria enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Nesta carta, Paulo, que nunca tivera outrora em Roma, expõe de uma maneira singular o Evangelho. E ele tem como base da sua mensagem a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Nos capítulos de 1 até 1:23, ele mostra que o homem é pecador. Todos são pecadores, desde os pagãos mais depravados, aos judeus mais ortodoxos, ou aos moralistas mais rigorosos. Ninguém escapa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em virtude deste fato, é que ele então apresenta a verdade de que a salvação não é por mérito, não é por obra, não é comprada, mas a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E que o homem é justificado em virtude da obra de Cristo e recebida esta verdade gloriosa pela fé. E ele não só apresenta essa doutrina, como exemplifica essa doutrina, mostrando que os 2 personagens mais importantes da história de Israel, Abraão e Davi, foram justificados pela fé. Ele retrata os frutos desta justificação no capítulo 5, mostrando que nós temos paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Ele retrata também a nova vida que temos em Cristo no capítulo 6, o conflito espiritual que ainda existe no nosso coração, que é um campo de guerra, é uma batalha civil ambulante no capítulo 7, e alcança as alturas excelsas do seu pensamento teológico, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8. É claro que ele avança depois no 9, 10, 11, onde ele trata de Israel, o 9, a eleição de Israel, o 10, a corrupção de Israel, o 11, a restauração de Israel, e fecha a sua carta dos capítulos 12 a 16, fazendo uma aplicação desta verdade doutrinária. No 12, ele trata do nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos irmãos, e até com os nossos inimigos. No 13, ele trata do nosso relacionamento com as autoridades constituídas. E no 14, 15 e 16, ele trata do nosso relacionamento com irmãos nossos, que têm diferenças entre nós e eles, com coisas secundárias, não de coisas essenciais. Aqui no capítulo 8, irmãos, Paulo chega então ao que nós chamamos de pináculo da revelação bíblica, do ponto culminante da fé cristã. E ele vai mostrar
de que agora já não tem mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai mostrar que nós agora somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele vai mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós como nosso intercessor existencial. Ele ora por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Ele vai mostrar que o Espírito Santo também nos assiste em nossa fraqueza. E aqui, a partir do verso 28, ele vai apresentar-nos a beleza singular do grande plano, projeto de Deus na nossa vida. Então, destaco algumas verdades a partir desse momento. Em primeiro lugar, Paulo retrata aqui uma convicção inabalável, quando ele diz no verso 28 assim: sabemos. E apenas esta palavra tem um universo de compreensão espiritual, porque o termo que ele usa é um termo técnico, não é um sabemos teórico, não é um sabemos de ouvir falar, não é um sabemos que apenas povoa a sua cabeça, sua racionalidade, mas é um sabemos resultado de uma experiência empírica, de um fato concreto. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E é importante entender, porque quando eu digo nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, pode parecer que então nós somos ufanistas, pode parecer que nós somos triunfalistas, pode parecer que nós estamos negando a existência do mal, e acabamos de, neste culto, ver o nosso pastor solicitar oração para irmãos nossos que estão enfermos, lidando com câncer, com enfermidade grave, com angústia na família, com enfermidade na família. Quando ele diz nós sabemos, ele não está dizendo que tudo que vai acontecer na nossa vida são coisas favoráveis, são coisas em si mesmo boas. Por exemplo, ele tinha plano de ir para Roma, era projeto dele ir para Roma, mas ele não foi para Roma como ele esperava ir. Ele chega em Roma preso, ele chega em Roma algemado, ele chega em Roma não para ir para a igreja, mas para ir para a cadeia. A providência é carrancuda, mas ele vai entender uma coisa, que quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, elas estão rigorosamente debaixo do controle de Deus, porque ele vai afirmar isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam, para que eles não ficassem tristes, que pena, coitadinho do Paulo, planejou tanto, quis tanto ir a Roma, agora está preso, coitado do homem. Mas eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, as coisas podem fugir do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. As coisas podem frustrar os nossos planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele afirma categoricamente: nós sabemos. Ele está no final da vida e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Foi o que José disse para os seus irmãos lá no Egito, quando eles estavam com medo dele: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. Talvez no momento que você está vivendo o drama, a dor que pulsa e lateja no seu peito, você diz: meu Deus, cadê o Senhor? Onde estás tu, Senhor, que não me socorres, que não me ajudas? E Deus está dizendo assim: meu filho, calma, eu estou trabalhando, os homens estão intentando mal contra você, mas eu vou reverter isso em bênção na sua vida. Nós sabemos. Foi o que Jó confessou no final da vida. Quando você lê a história de Jó, e a melhor maneira, eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu gostaria de repetir isso: tire um sábado, tire um feriado, dá uma lida no livro de Jó, numa sentada só, porque esse fato de você ler um versículo hoje, um outro daqui a um mês, daqui mais outro mês, você não pega o fio da meada, você não pega a história toda, você não pega o sentido do texto. E quando você está lendo e vendo os dramas de Jó, você fica: meu Deus, é muita luta, é muita prova, é muita dor, é muita angústia.
É muito sofrimento, é muita injustiça que ele sofre. Além das perdas, dos bens, além da enfermidade, além do luto pelos filhos, além da disposição da sua mulher de dizer amaldiçoa esse Deus e morre, além das críticas mais severas dos seus amigos, ele vai concluir no final assim: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você e eu nesta noite podemos dizer como Paulo: nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Tem luta, tem vale, tem dor, tem lágrima, tem choro, mas nós sabemos, bendito seja Deus. Há uma segunda verdade que eu gostaria de destacar, eu chamo de um otimismo ultra circunstancial, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Eu acho isso fantástico, porque notem que ele não está dizendo que todas as coisas são boas, porque não é verdade que se você é crente, só coisa boa vai acontecer com você. Crente sofre atentado, bala perdida e bala não perdida, porque tem bala que não é perdida. O cara queria acertar. Ontem nós vimos uma história dessa. Um movimento na cabeça do ex-presidente, na hora do tiro, livrou-o da morte. Crente enfrenta assalto. Crente perde emprego. Agora, o que Paulo está dizendo é que, embora a circunstância seja carrancuda, Deus vai usar essa situação, reverter essa situação, trabalhar essa situação, para que ao fim, essa circunstância, hoje tão dolorosa, contribua para o seu bem. Agora você está gemendo, agora você está chorando, agora você está até esperneando, mas no final você vai entender: Deus sempre esteve trabalhando para o meu bem. Isso é fé, é compreensão. Então, me permita 2 exemplos. Havia um menino que tinha feito um barquinho de papel e estava brincando à beira de um lago, soltando papel, mas ele tinha o controle do barquinho dele. De repente, uma onda leva o barquinho para longe dele e ele começa a chorar. Aí vem uma pessoa e diz: eu vou te ajudar. E pegou algumas pedras e começou a jogar as pedras na direção do barquinho, próximo do barquinho. E o menino protestou: não faça isso, não faça isso. Não, calma, eu estou te ajudando. A pedra vai cair perto do seu barco, vai formar uma onda em sentido contrário, e essa onda vai empurrar o seu barquinho para perto de você. Tem pedras que caem na nossa vida, não para nos atingir e nos ferir, mas para trazer de volta o nosso barquinho para perto de nós. A reverenda Amantina Adorno Vassão, foi pastor da Catedral do Rio por tantos anos, conta num dos seus livros que um dia ele foi convidado, pastor Ival, para pregar num culto de gratidão, de ações de graças. Era um jovem, em São José dos Campos. E ele perguntou assim para o jovem: mas por que você está me convidando para pregar? Qual a sua gratidão? O que você quer agradecer a Deus? E o moço respondeu: eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Falou: não, você deve estar confundindo. Você está querendo agradecer a Deus pela sua cura. Falou: não, eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Mas como assim? E o rapaz explicou: eu estava muito longe de Deus. Meu coração estava completamente embrutecido, endurecido. Eu era rebelde contra Deus, eu era um problema para minha família, eu era um transtorno para minha casa. Aí chegou a enfermidade. E foi a enfermidade o instrumento que Deus usou para quebrar a dureza do meu coração,
para abrir os meus olhos espirituais, para que eu me voltasse para Deus e encontrasse no Senhor Jesus Cristo salvação para a minha vida. Eu não quero hoje agradecer a cura, não. Hoje eu quero agradecer a minha enfermidade, porque foi ela o instrumento de Deus para que eu voltasse para o Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É claro, irmãos, que Paulo não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas. Nós não cremos em horóscopo. Se eu olho para o céu, bom, os astros hoje são favoráveis, não, amanhã estão contrários. Não, nada disso não. Não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, não. O que ele está dizendo é que Deus está tecendo a sua vida, entretecendo os acontecimentos, para que tudo isso concorra para o seu bem. Mas uma terceira verdade que eu gostaria de trazer aqui é o que eu chamaria de uma bem-aventurança imediata. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal, não. Cooperam para o bem. Para o bem. E que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Qual o plano de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas estão sempre perguntando: para que eu nasci? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a finalidade da minha vida? Por que eu estou existindo? Que bem é esse? Será que é você ficar rico? Será que é você se tornar uma pessoa conhecida? Será que é você ter uma saúde robusta? Será que é você ser uma pessoa famosa? Que bem é esse? Do que Paulo está tratando? E eu gostaria de dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida é que você seja uma pessoa lapidada, burilada, cinzelada, moldada, forjada no cadinho de Deus, para você ser parecido com Jesus. Dizem os entendidos na área dos metais nobres, os ourives, que um ourives sabe quando tirar o ouro do cadinho, quando as impurezas vão se derretendo e o ouro vai ficando depurado, é quando ele olha e vê o seu rosto refletido no metal. Aí está pronto. Deus está olhando para você e para mim, e o Pai quer ver a beleza de Jesus, o reflexo de Jesus na nossa vida. Esse é o bem. Ele está trabalhando para isso. E eu gostaria de pensar com você em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando Deus permite uma providência difícil na vida, na hora você não entende, e aí Deus vai usar aquela circunstância para produzir algo grande para a glória do seu nome. Vou dar um exemplo. Acho que todos vocês conhecem a história de John Bunyan. John Bunyan era um irmão do século 17, pregador do Evangelho de praça pública, lá no interior da Inglaterra. E ele foi proibido de pregar em praça pública. E ele disse: mas eu vou pregar em praça pública. E ele foi preso por pregar em praça pública. E disseram para ele: se você prometer para nós que você não vai pregar mais, você vai ficar solto, você vai voltar para sua casa. E se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele ficou 14 anos preso. E foi nessa prisão, nas agruras desse cárcere, que ele vai escrever possivelmente o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que tem sido uma fonte de consolo para tanta gente, que tem sido instrumento para a salvação de tantas pessoas. Entenda isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas veja você, em quarto lugar, um privilégio inaudito para o bem daqueles que amam a Deus. Veja você uma coisa: não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne,
Da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, é o próprio Deus que começa a tecer os acontecimentos da sua vida, como que Deus fazendo uma espécie de tapeçaria divina e mostrar a beleza do projeto dele. Me permita ilustrar de duas maneiras. Um menino foi encontrado na rua, correndo, um pacote assim no braço, como aquelas sacolas de supermercado de papel, como que enterrando a sacola no peito, feliz da vida. E alguém olha para ele, surpreso, e diz: menino, o que você está levando essa sacola? Para estar tão feliz assim? O menino respondeu: é uma coisa muito boa. Uai, mas o que é então, afinal? O menino respondeu: eu não sei não. Uai, mas se você não sabe, como é que você sabe que é uma coisa muito boa? E o menino respondeu com um sorriso 9,15. Você conhece o sorriso 9,15? É porque foi meu pai que me deu. Foi meu pai que me deu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu li há poucos dias, Arival, num escritório pastoral, a seguinte frase: vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Dizem os estudiosos que Miguel Ângelo, das muitas obras que começou cinzelando no mármore com seu formão, ele só terminou 14 obras. Muitas outras ficaram incompletas, na pedra quase bruta. Deus não é como Miguel Ângelo. Deus não começa um projeto para largar para lá. Deus não desiste de um projeto. O que Deus começa, Deus termina. E não termina meia boca, termina perfeito. Você é obra-prima de Deus. Deus não desiste de você. Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho. É claro que se eu fosse uma pedra bruta, como o mármore, blocos de mármore de Miguel Ângelo, a cada martelada e a cada formão que entrasse, arrancasse uma lasca, de ai, está doendo. Mas eu fico imaginando que depois que ele terminou, Davi, Moisés, Pietá, ele chegou a bater com um formão na perna de Davi. Pala. Era tão perfeito, era tão belo. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. A beleza de Jesus. Hoje talvez você não está entendendo. Como aquela menina que estava muito magoada com Deus, porque a sua mamãe havia falecido, e o pastor foi visitá-la, e ela disse: pastor, eu estou muito magoada com Deus. Deus foi muito injusto comigo. Tem tanta gente ruim aí, e Deus foi tirar logo a minha mãe. Aí o pastor, sem poder falar nada, pensando, refletindo, e a mulher fazendo um bordado à mão, e o pastor conversando com ela um pouquinho, daqui a pouco, uma palavra ou outra. Lá pelas tantas, Deus deu um insight para o pastor. Ele pegou o bordado da mão dela, virou pelo avesso, disse: não entendo você. Uma moça tão inteligente, tão prendada, fazendo uma coisa tão horrível, tão feia. As linhas são soltas pelo avesso. Não tem harmonia, não tem plano, não tem projeto, não tem beleza. E a moça protestou: mas o senhor está vendo também o bordado pelo avesso? E o pastor disse: filho, você está olhando para a vida pelo avesso. Deus não erra, Deus não falha. O projeto de Deus é perfeito. Agora você não está entendendo,
Mas você pode afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse projeto não é temporal. Versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, se você algum dia tiver alguma dúvida: para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Deus me salvou? Essa dúvida você pode tirar agora. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser essa pessoa, aquela outra pessoa, uma famosa, rica, culta, inteligente, etc, etc. Isso pode vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele não quer apenas levar você para a glória, Ele quer transformar você também à imagem do Rei da Glória. Mas agora, eu queria levar você para o verso 30, que nós chamamos na dogmática cristã de os elos da salvação, dentro desse plano perfeito de Deus. E Paulo diz assim: e aos que Deus predestinou. Esse assunto é um assunto sensível no meio cristão evangélico, é porque algumas pessoas têm dificuldade de aceitar essa doutrina bíblica, porque é uma revelação de Deus, não é uma lucubração humana. E eu queria muito que você pudesse hoje compreender essa verdade à luz da Escritura, fazendo uma pergunta muito simples: quem é que escolhe quem? Foi você que escolheu a Deus ou foi Deus quem escolheu você? E a verdade incontestável é que foi Deus quem nos escolheu. Segunda pergunta: quando é que Deus nos escolheu? A Bíblia diz: antes da fundação do mundo. E foi isso que levou os teólogos de Westminster a entender essa verdade. Os irmãos lá do sínodo de Dort, na Alemanha, em 1618, 1609, a entender que esta eleição é incondicional. Porque eu não fiz nada, eu nem existia ainda, eu não tinha nascido ainda, não tinha sido concebido ainda, e Deus já havia me escolhido. Mas Ele me escolheu não por causa dos meus méritos, dos seus méritos. Ele nos escolheu em Cristo. Com que propósito? Para sermos santos, irrepreensíveis. Deus me escolheu porque previu que eu ia crer? Não. Eu criei porque Ele me escolheu. Ele me escolheu porque viu que eu ia fazer boas obras? Não, Ele me escolheu para as boas obras. Ele me escolheu porque viu em mim santidade? Não, Ele me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível. Tudo, meus irmãos, procede de Deus. Tudo procede de Deus. De A a Z, a nossa salvação é obra de Deus. Paulo diz outra verdade gloriosa. Ele diz: aos que Deus chamou, a esses Deus, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Preste atenção nisso. Os nossos meninos, daqui a 2 horas, viajarão 40 horas para o interior da Bahia. Eles vão pregar o evangelho ali. Eu não tenho dúvidas de que eles vão trazer suas mãos cheias de feixes. Eu não tenho dúvidas de que eles vão ter experiências maravilhosas de levar o evangelho e ver pessoas sendo convertidas. Porque esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ela é uma dinamite de Deus. Agora, Deus tem 2 tipos de chamar. Tem um chamado externo e tem um chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos, tem um chamado dirigido ao coração. Se nós pudéssemos hoje, nesta noite, ouvir testemunhos de conversão, quantas coisas lindas nós ouviríamos. Eu fui criado no evangelho, desde o berço. Meu pai era um presbítero da igreja, pregador leigo. A minha casa era a casa que hospedava os pastores, igual a casa do Orival. Chegava gente toda hora. Ele contou aqui agora há pouco no culto das 5. Até os 17 anos que eu frequentava a igreja, eu não perdia o culto, não perdia a escola dominical. Mas
eu ainda não era convertido. Mas como é que eu fui convertido? Por uma obra sobrenatural de Deus. Tinha acabado de sair da igreja, tinha ouvido a mensagem e fui dançar. Era a época do rock and roll. Liguei uma vitrola e estou dançando sozinho. Tá lá, igual maluco. E aquela voz do evangelho que eu ouvi lá na igreja buzinou no meu ouvido: está tudo errado, você não tem paz nessa aí, sua vida não satisfaz com isso aí. Eu parei a música na hora, me dobrei e disse: Senhor, eu sou teu. A fome pela palavra, amor por Jesus, vontade de pregar o evangelho, Jesus mudou minha vida ali. Não tinha um pregador, não tinha ninguém me exortando. Aquela palavra que eu ouvi lá dentro da igreja foi aquela voz do evangelho que entrou no meu coração. Deus chama de diversas formas. Chama você escutando uma música mundana, chama você num estádio de futebol, chama você na rua, chama você num leito de hospital, chama você num banco de universidade. Ele chama, e a voz dele é poderosa. A voz dele é poderosa. Todos nós que viemos aqui, meus irmãos, que um dia nós ouvimos esse chamado. Bendito seja Deus. Paulo diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Significa o seguinte, que seu nome hoje está lá no tribunal de Deus, nos anais dos processos celestiais. E eu tinha lá uma palavra sobre a minha vida: culpado. E de repente, um outro alguém, santo, justo, puro, assumiu o meu lugar, tomou sobre si o meu pecado, carregou com o meu pecado sobre o seu corpo no madeiro. O próprio Pai lançou os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas iniquidades sobre ele, o seu Filho. E Deus aplicou no seu Filho, que era o meu substituto, toda a justiça dele. E ali na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu devia sofrer, morreu a morte que eu devia morrer, bebeu o amargo cálice da ira de Deus que eu devia beber, pagou a minha dívida, quitou a minha dívida, morreu pelos meus pecados. E então, a Bíblia diz que quando eu creio em Jesus, Deus coloca lá na minha ficha: agora você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, agora não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida, agora você está justificado. Significa que você hoje tem um depósito infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo está à sua disposição, a seu favor. Isso é tão maravilhoso, porque no dia que o crente entende isso, acabam muitos dramas. O chicote da culpa é quebrado. Para entender que justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão. Teologicamente falando, perdão é um conceito negativo. Ou seja, pensa numa dívida, que pecado é dívida. Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho um débito que eu não posso quitar. Alguém vem e paga esse débito por mim, eu não tenho mais a dívida. Não tenho mais a dívida. Mas eu estava quebrado, continuo quebrado. Só não tenho dívida mais. Mas não apenas Deus quitou a sua dívida, mas foi lá na sua conta e fez um depósito de um valor infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Não só você não tem nenhuma condenação mais, você tem também um saldo positivo na sua conta, inesgotável, a justiça de Cristo na sua conta. Você está justificado. Isso é um ato legal, isso é um ato jurídico, isso é um ato forense. Não aconteceu dentro do seu coração, está lá no tribunal de Deus. É por isso que a Escritura pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica.
Sabe o que significa isso? Não tem instâncias superiores a apelar. Ou seja, o diabo não pode apelar a uma instância superior, o homem não pode apelar a uma instância superior. Deus é a instância superior, Ele é o supremo juiz, e foi Ele quem disse para você: você não tem mais culpa, você não tem mais dívida, você não tem mais pecado aqui, você tem aqui um saldo infinito na sua conta, toda a justiça do meu filho está à sua disposição, você está justificado. E eu termino quando Paulo diz assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é algo aparentemente paradoxal, porque a glorificação vira um verbo, e um verbo no pretérito perfeito, quando você e eu sabemos que a glorificação dar-se-á apenas na segunda vinda de Jesus, que é um fato futuro. Como é que Paulo coloca um fato futuro como um fato consumado? Você poderia argumentar: será que Paulo errou teologicamente ou será que Paulo errou gramaticalmente? Nem uma coisa nem outra. É que como os planos de Deus são eternos, unos, perfeitos, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que creu já está no céu, já está na glória, já está glorificado. Não há a mínima possibilidade de você que creu no Senhor Jesus, foi nascido de novo, selado com o Espírito Santo, tem o nome no livro da vida, está guardado nos braços de Jesus, ser arrancado de lá. A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí vem alguns: não, mas isso é um risco, falar isso, a pessoa vai, os outros, é verdade, então, perde não, então vou viver minha vidinha, vou curtir a vida, vou aproveitar o que o mundo tem, já que não perde, deixa eu viver o que eu quiser viver, está tudo bem. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Se uma pessoa pensa assim: vou viver minha vida então no pecado, já que eu estou salvo mesmo, é porque ela nunca foi convertida. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. O salvo não faz provisão para o pecado, o salvo quer viver uma vida de santidade. Então, eu queria que você agora ficasse em pé e nós lêssemos com voz eloquente os versos 31 a 39, porque esse texto é como que a coroação desta mensagem de segurança que você tem em Cristo Jesus, tanto no tempo quanto na eternidade. Então vamos ler com voz clara, com voz eloquente, com voz sonora, para que isso ressoe nesse ambiente e penetre pelos ouvidos da nossa alma. Vamos juntos então, 31 a 39, vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém.